Ladies and gentlemen, hoje vamos falar sobre família. Eu lancei uma série aqui no YouTube, multiplicando um pouco, mas antes de falar de dinheiro, quero falar de família, que é a minha base, né? Acho que é a base de todo mundo, né? Eu tenho um pai, tenho uma mãe. Da parte do meu pai, eu conheci apenas a minha avó, não conheci o meu avô. Perdi ela quando eu era pequeno ainda. Mas eu tenho poucas lembranças dela e são lembranças boas. Recentemente, numa conversa entre família, eu escutei uma das minhas tias que teve mais contato com ela é mais velha que meu pai. Ela falou que minha avó era bem trabalhadora. Meu pai fala também que não teve muito contato com ela, porque ela saía cedo para trabalhar e voltava tarde. Então quem criou meu pai foi os irmãos mais velhos, né? Então, minha avó é bem guerreira. Acho que tá no sangue da nossa família. E da parte de pai, todo mundo trabalha, todo mundo vai atrás, não corre. E eles são uma família de chaveiro, né? O meu pai teve vários chaveiros aqui em São Paulo quando ele era mais novo. Teve alguns em Itaquá também. Mas hoje já foi essa chaveiro. Hoje em dia é tudo eletrônico. O chaveiro tá ficando... A chave tá ficando... A chave física, né? Chave, tipo Gorja, Tetra e tal. Chave de carro, né? Auto. Chave de casa que você vai lá e coloca dentro da fechadura. Então, chave. Tá ficando cada vez mais obsoleto, né? Hoje a tecnologia tá dominando tudo. Alguns condomínios, você só coloca seu rosto, o sistema já reconhece e abre automaticamente. Então não dá pra continuar, né, nessa linhagem. Mas a maioria dos meus tios, tudo foram chaveiro, né? Os que se atualizaram ainda mantêm, tem um chaveiro forte andando e tal. Mas tá escasso, né? Não tem que se atualizar porque senão vai ficar pra trás. Então era pra mim ser um chaveiro, né? Porque eu venho de uma família de chaveiros. E tanto que eu cresci na loja do meu pai, aprendi a fazer chave e tudo mais. Mas a gente precisa só se atualizar, não dá pra ficar na mesma, né? Falei um pouco da família do meu pai, agora eu vou falar da minha mãe, né? Minha mãe tá viva, graças a Deus, amo ela. De vez em quando a gente se estranha de vez em quando. Eu não sou um filho perfeito, mas eu dou o meu melhor e procuro melhorar sempre, sabe? Eu me esforço, tô me esforçando pra ser um filho melhor aí a cada dia. A minha mãe, ela é adotada, então os meus tios, os primos, por parte de mãe, é de consideração, não é sangue do meu sangue, é consideração. E não dá pra falar assim um específico, uma área específica. Não, a família de consideração da minha mãe é específico em uma área. Não tem, tipo, a maioria das minhas tias, né? Elas são senhoras já, são viúvas, pensionistas. Os meus tios... cada um tá em uma área, em um ramo, não é tipo um específico assim, que é de família. Não dá nem pra puxar. E aí de consideração também, o nosso contato é bem pouco. É raro. Então não dá pra falar assim que eu tenho uma herança da família da minha mãe de consideração. Eu não tenho. A minha mãe, quem que é a minha mãe? A minha mãe, engravidou cedo, com uns 18 anos ela me teve, 18, 19 anos me teve, aí já casou com meu pai e tal. Meu pai já era chaveiro, né? E até hoje ele tem a lojinha dele. E a minha mãe criou a gente, criou a minha irmã. Ela criou a gente, aí depois um pouco mais tarde, bem mais tarde, quando a gente já tava com uns 17, quando eu já tava com uns 17, 19 anos, aí ela fez uma faculdade de assistente social e ela é formada em assistência social. Mas nesse período, ela ajudou meu pai na loja e estudou depois, né? E é isso. Então, assim,
por herança era pra mim ser chaveiro, né? Por herança. Ainda aproveitando esse tema de herança, o que meus pais construíram, né? Qual que é a minha herança, se eles se fossem hoje? É uma casa no Itaim Paulista, de 2 cômodos, uma garagem, tem um banheiro, tem corredor e é uma casa de telha. Eles têm um Palio, meu pai e minha mãe, é deles, não é meu. Eles têm um Palio Fire 2013, tem uma moto, uma Honda Lead 2014 e tem um chaveiro, né? Um chaveirinho pequenininho lá no Camargo Novo. Então essa seria a minha herança. Por que eu tô fazendo esse levantamento patrimonial? A casa deve valer uns 120, o carro deve valer uns 25, 30 mil, a moto vale 7, o chaveiro deve valer uns 20, 30, sei lá também. Então em tudo aí daria uns 200 mil, essa é a minha herança, que eu dividiria com a minha irmã, né, a Sara. Então durante esses 24 anos foi o que os meus pais construíram. A nossa infância, a minha e da minha irmã, não foi uma infância abundante, né? Com fartura. Videogame demorou pra caramba pra chegar aqui em casa. TV demorou pra chegar também. Mas foi mais por conta de um pensamento deles. Eles não queriam ter TV. Por conta da igreja e tal, uns bagulho assim. Então... Mas a TV é o de menos, né? Agora roupa, videogame, brinquedo, comida, graças a Deus a gente não passou fome não. Teve o meu pai sempre foi o cabeça, né, o provedor da casa. Ele que sempre trabalhou, trouxe sustento pra todo mundo. Ensinou a minha Sara a pescar, né, a ir no corre, fazer o dinheiro e tal. Mas ele não deu nada pra gente não. Minha carta fui eu que paguei, a minha faculdade fui eu que paguei. Ele ensinou a gente a fazer, entendeu? A não depender. Mas o que eu queria falar, quando a gente era pequeno, dependente dele, né? Dos dois, do meu pai e da minha mãe. Mas o meu pai sempre foi o cabeça, né, da casa. Ele ficou ruinzão, mano. E meu pai é difícil ficar doente, é difícil demais. Ele ficou ruinzão de cama, não tava trabalhando, ficou umas 2 semanas parado. E as contas acumulando e a gente não sabia como é que ia comer. Foi tempo difícil, aí ele passou por uma cirurgia. Foi aí que a família foi importantíssima, sabe? A família por parte do meu pai. Eles se reuniram, todos os irmãos, e fizeram uma compra, né, pra poder abastecer a casa. E abastecer a casa. Foi ali que me deu um choque, tá ligado? Falei, mano, se perder meu pai agora, você é louco, tio. Eu era pequeno, minha mãe trabalhava na loja, né? Ajudando meu pai, mas não faz o que meu pai faz. E a família foi importante pra caramba naquele período. Graças a Deus. O Senhor, né? Os irmãos da igreja também. Veio aqui em casa, deu uma assistência também, trouxe uns alimentos aí pra gente. Mas passou, meu pai tá bem, ficou bem, mas foi um susto. Foi um susto. E eu acho que foi ali que eu comecei a despertar, sabe? Falar, mano, não dá pra ficar parado não, tem que fazer alguma coisa, tem que ir pra cima, tem que fazer, tem que acontecer. Meu pai não... Ele até deu entrada lá no INSS, tentou alguma coisa, mas não saiu, uma burocracia. Acho que tá esperando até hoje as papeladas lá. Caramba. Deixa eu falar, a casa que a gente mora aqui na Itaim Paulista é uma casa do lado do rio, né? E não tem documento. A gente paga água, a luz, tá no nome do meu pessoal aqui, mas não tem documento, né? E a gente mora aqui uns 24 anos, meus pais estão aqui, né? Que foi quando eu nasci e tal, minha irmã. E a minha avó, por parte de mãe, né? A avó de consideração, a avó Cida,
Ela se foi quando eu era pequeno também, mas ela foi bem depois do que a minha avó por parte de pai, né? E ela deixou duas casas. Ela deixou uma casa aqui em São Paulo e deixou uma casa lá no interior de São Paulo. Aí, os meus tios, eles são em 10, né? Por parte de mãe, assim, os tios de consideração. 8, 10, em 10, assim, pra resumir, 10. Aí, duas cabeças, muito sábia e tipo como se fosse a cabeça da família, sabe? Sempre tem, né? Toda família tem aquele tio, aquela tia que manda, faz, acontece. E normalmente são os mais... Ai, cara, é um assunto delicado falar disso, mano. Mas eu não vou cortar, não. Vou falar nessas palavras aqui. Duas cabeças, com sabedoria, com um coração muito generoso, sabe? Sabedoria, com um coração muito generoso. Doou as duas casas, né? Porque o pensamento foi o seguinte: a maioria, tipo, 6 irmãos já tem casa, já tá estruturado, já, né? Tem família, tem sua renda aí, se vira, né? Tem como caminhar com as próprias pernas. Mas 4 irmãos não tem propriedade, não tem patrimônio, né? Essa é a palavra, não tem patrimônio. Então, essas duas cabeças centrais pensaram o seguinte: vamos dividir, né? Uma casa a gente dá para 2 irmãos que não tem patrimônio, e a outra casa a gente dá para 2 irmãos também que não tem patrimônio, né? E a minha mãe foi abençoada, né? Foi abençoada pela família dela, pela família de consideração, né? Pela família da minha mãe, os irmãos delas, né? E eles deram a casa pra ela, né? Então seria uma herança também. Sou grato a todos eles. A gente é grato, né? Pena que esse patrimônio trouxe muita dor de cabeça, muito desacerto. A casa tá só os pedaços lá. Aconteceu várias coisas, mas é um assunto delicado. Eu não vou entrar nisso mais a fundo não, mas é uma herança também, né? Tá lá. Gratidão aí. A minha família por parte de mãe aí, de consideração. Então, por que eu quis falar de família, né? Tem famílias que são influentes, poderosas, né? Às vezes por conta de um pai, de um tio, um irmão. Pô, você tem acesso à informação, você tem acesso a alguns lugares restritos, entendeu? E esse não é o meu caso. Eu não venho de uma família rica, de uma família poderosa. Não é meu caso, né? Então eu queria deixar isso especificado aqui, entendeu? Porque eu tenho certeza, mano. Tenho certeza que grandes coisas virão. E eu quero incentivar você que tá aqui me acompanhando a ir pra cima mesmo, fazer acontecer, entendeu? Não depender de ninguém, de nada. E traçar uma meta, um plano, sonhar alto, ouse em sonhar alto mesmo. Vamos pra cima, vamos buscar. Acho que por hoje é isso. Erro, vai ter erro mesmo, não vou fazer edição, pelo menos por enquanto não. Talvez mais pra frente, quando o canal estiver mais maduro, né, a gente estiver pensando de forma mais profissional, porque agora tá amador mesmo. Mas o que eu quero manter sempre aqui no meu canal é a humanidade, né? Ser humano, a gente erra mesmo. E é isso que faz a gente humano. É isso. É bom e é ruim. É vida, né? A vida é isso, altos e baixos. Estabilidade não tem não. O dia que ficar estável já era, morreu, filho. Vai fazer pi. Ficou estável, já era, se foi. Certo, família? Então é isso então. Vamos pra cima daquele jeito. Independente de qualquer coisa, vamos buscar tudo que é nosso. E vamos que vamos.
Forte abraço, satisfação. Ficou até o final. Da hora mesmo, hein? Tamo junto. Parceiro, parceira. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.